Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje eu vou começar com um caldo, uma das receitas mais importantes de toda a cozinha. E se você tem um caldo feito em casa, certo? Você tem várias opções de acrescentar sabor nas suas receitas. Você pode usar para fazer sopas, você pode utilizar para fazer risotos. Então, os 3 ingredientes principais para fazer um caldo são esses 3 aqui, ó: cebola, cenoura e salsão. A proporção é a seguinte: 40% de cebola, 40% de cenoura e 20% de salsão. O salsão é o aipo. As folhas a gente descarta, certo? Vamos usar só o talo do salsão, do aipo. Aqui nós temos a base do caldo de legumes. Se você quer fazer um caldo de frango, de galinha, que é o que eu vou fazer hoje, você precisa de uma parte de galinha com osso. Tem aqui um peito, mas você pode usar a coxa, sobrecoxa. Geralmente nos restaurantes a gente usa as aparas, o que sobra do frango, principalmente, né, os ossos e tal, que a gente utiliza toda a carne. Os ossos e as aparas a gente usa para fazer caldo. No caso do caldo de carne, você vai escolher um pedaço com osso, porque o osso traz muito sabor. E o caldo de peixe também, né? A gente usa as aparas do peixe, a cabeça, o rabo, né, para fazer o caldo de peixe. Os 3 ingredientes mais a carne, ok? Simples assim. Vamos começar cortando os ingredientes, grosseiramente mesmo, certo? Porque o que eles vão fazer é transferir sabor para a água. Então, é muito simples, muito rápido e também tem uma questão muito importante, né? Totalmente saudável. Cebola, cortamos em 4 partes. E o salsão, a mesma coisa. Um bom caldo precisa de pelo menos 1 hora de cozimento. Então a gente vai abreviar esse tempo utilizando uma panela de pressão. O que eu vou fazer? Tostar esses ingredientes para que eles deixem sabor na panela e depois a gente vai acrescentar água fria. Nunca água quente, porque eu preciso que a água fria vá aquecendo e vá retirando desses ingredientes todo o sabor e que ela se concentre nessa água. Esse é o truque de cozinha. Tradicionalmente o caldo é neutro, não vai sal e nem azeite. Eu gosto de utilizar o sal para temperar a carne, porque depois a gente pode utilizar essa carne em outra receita, certo? Os legumes não, porque eles perdem sabor, eles deixam o sabor no caldo, mas a carne a gente vai utilizar. Então eu vou temperar esse peito de frango, certo? Com sal, pimenta do reino. O detalhe de ser neutro o caldo é porque você vai utilizar em outras receitas e você tem que lembrar que você colocou sal. É só isso, né? Essa é a diferença. Então, se você sabe que você usou o sal no caldo, é simples você não utilizar tanto sal na receita que você está fazendo. E importante falar também que você deve lavar o frango sempre antes de utilizar. É muito importante. Pimentinha do reino. Panela bem quente, já está saindo um pouco de fumaça. A gente vai selar esse frango, dourar ele de todos os lados. Então, com a pele para baixo primeiro. Fiozinho de azeite. Agora o seu trabalho em casa, quando você for fazer seu caldo, é esse, né? Ter a paciência de dourar dos lados, na parte de baixo e não queimar. Porque se queimar, fica um gosto amargo que a gente não quer na receita. Pele dourada. Eu já seguro ela de lado aqui para dourar todos os lados. Importante falar também que se você não quer a gordura no caldo, certo? Você retira a pele, o excesso de pele e usa só a parte então da carne e dos ossos. Mas sem dúvida a pele traz muito sabor. Peito de frango dourado de todos os lados, virei com o osso para baixo, certo? E agora então a gente vai acrescentar a cebola, a cenoura e o salsão. Vamos dourar esses ingredientes sem queimar, com todo cuidado, com toda calma. Se você não tem muita prática, use o fogo baixo, controle a sua panela, controle seu fogão e assim você vai aprendendo as receitas aqui.
Legumes dourados, acrescentar então a água fria. E a minha dica para vocês, quando vocês fizerem caldo, façam como eu, de fazer um panelão para a gente guardar o caldo. Você pode congelar e utilizar em diversas receitas. E também uma dica e um truque de cozinha muito bacana é quando o caldo está pronto, que você deixa esfriar, você pegar as forminhas de gelo e colocar o caldo e você usa o tabletinho do seu caldo, caldo feito em casa, caldo de verdade. Fecha a panela de pressão, vamos deixar isso cozinhar por mais ou menos uns 40 minutos. Enquanto o caldo está cozinhando, eu vou adiantar a sobremesa. Eu vou fazer uma torta muito bacana. Eu fiz lá em casa e a minha esposa Adriana, minhas filhas a Natália e a Amanda amaram, certo? Super fácil, a simplicidade na receita torna ela muito gostosa. Então, tá aqui leite condensado na panela. Tenho 4 caixinhas de leite condensado, certo? A panela já está aquecendo. Tenho aqui leite em pó, 4 colheres de sopa de leite em pó, 2 barras de chocolate branco. E agora a gente vai misturar esses ingredientes com fogo baixo, certo? A gente vai trabalhar e misturar os ingredientes até que esse creme solte do fundo da panela. Então é só o tempo de misturar. A gente vai fazer isso para depois a gente mostrar a montagem desse bolo especial que vocês vão se surpreender. Super fácil de fazer e uma delícia. Truque de cozinha aqui, não parar de mexer, certo? Fogo baixo e mexendo sempre até que a gente cria consistência, né? Ele espesse e solte do fundo da panela. Creme de chocolate branco pronto, perfeito. Agora eu vou acrescentar 4 colheres de creme de leite. Que cheirinho bom, uma maravilha. Então vamos incorporando aqui o creme de leite. Creme pronto, primeiro passo da receita feito. Agora é só deixar esfriar. Segundo passo da sobremesa, chocolate, 400 gramas de chocolate meio amargo ou chocolate que você tiver em casa, certo? Banho-maria, truque de cozinha para o banho-maria. A água não pode encostar no fundo do bol aqui, certo? Então essa água vai começar a esquentar, certo? E vai derreter o chocolate devagar. A água não pode estar muito quente para ela não queimar o chocolate. Esse é o truque de cozinha. Chocolate derretido aqui. Olha só que maravilha. Retiro do banho-maria, trago para minha área de trabalho. Vou acrescentar aqui então no chocolate 4 colheres de creme de leite. Misturar enquanto ele está quente. Creme do recheio de chocolate branco pronto. Creme de cobertura pronto. Agora a gente vai montar. Muito bem, pessoal. Podia ensinar vocês a fazer pão de ló aqui, mas é uma mão de obra e a nossa ideia aqui no Truque de Cozinha é facilitar a sua vida. Então você vai na sua padaria ou no supermercado, você encontra o pão de ló pronto, certo? Então o que acontece? Ele vem separado já com papel manteiga aqui, ó. A gente retira esse papel com todo cuidado, tá? Separa as fatias com toda a calma. Essa parte aqui vai virada para baixo. Retiro o outro papel aqui, já deixo pronto para mim colocar a outra fatia. O que a gente vai pensar? Essa é a montagem básica que eu vou ensinar para vocês, mas você pode acrescentar frutas, um bom morango no meio das fatias, e aí vai da sua criatividade. Vou dar uma mexida então no nosso creme de chocolate branco, e você, em vez de colocar o chocolate branco, você pode colocar o chocolate preto também, sem problema nenhum. Ou fazer os dois, né? Dividir a receita, fazer uma camada de chocolate branco, uma de chocolate preto, e assim você vai usando a sua criatividade e criando a sua receita. Vamos lá então. Generoso. Aqui a gente espalha e preenche então toda a camada de bolo. Venho com a outra fatia aqui por cima, pressiono um pouquinho. Que maravilha! A última camada do bolo aqui,
Pressiona. Para finalizar, o ganache de chocolate. Olha só isso. E aí com a concha mesmo, a gente deixa escorrer nas laterais, ó. Olha isso. Para finalizar, com a faca você corta o chocolate branco bem fininho e aí a gente larga essas raspas de chocolate branco aqui por cima. Geladeira por mais ou menos meia hora, os cremes vão firmar e fica uma delícia. Para finalizar, um raminho de hortelã, umas florzinhas, simples assim. Bolo especial com recheio de creme de chocolate branco, com cobertura de ganache de chocolate, raspas de chocolate branco. Facílimo de fazer, rápido de fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar. Sobremesa foi para a geladeira, caldo pronto. O que eu vou fazer? Primeiro passo, retirar o peito de frango daqui e vou reservar. Caldo pronto, extremamente aromático e essa é a diferença, né? De a gente usar um tabletinho e a gente fazer o nosso próprio caldo. Agora, com uma panela aqui do lado e uma peneira, a gente vai peneirar então o caldo para a gente usar ele na primeira versão de um capelete. O tradicional, né? Feito com caldo, mas a gente vai finalizar de uma maneira toda especial. Beleza, o suficiente aqui para mim cozinhar o meu capelete. Nosso parceiro aqui do Truques de Cozinha, Massas Italiane, massas frescas que você encontra no balcão de refrigerados, não de congelados, dos melhores supermercados. Então eu tenho aqui o capelete de frango, capelete de queijo e também o ravioli, certo? Que são opções da Italiane de massas recheadas. Uma delícia verdadeira, pronto para você usar, super rápido, super prático. Então vamos lá, vou utilizar o de queijo aqui. Como o nosso caldo foi trocado de panela, eu preciso que ele comece a ferver para mim colocar então o capelete. O caldo está começando a ferver, eu vou provar para corrigir o sal. Super saboroso, precisa de um pouquinho mais de sal, isso você deve fazer em casa, e provando e acrescentando sal aos poucos. Que maravilha, que lindo, fechadinho com perfeição. A gente vai colocando então. Enquanto o capelete está cozinhando, eu vou voltar para o peito de frango, vou retirar toda a pele aqui, certo? E olha só, fica super fácil da gente trabalhar com ele. Retiro essa parte dos ossos e faço a limpeza aqui. Vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho e já volto com o Truques de Cozinha de hoje. Estamos de volta e agora eu vou continuar com as receitas de hoje. Como eu disse, né? Aproveitar a carne de alguma maneira, a gente desfia. E por isso que eu coloquei sal lá no começo, porque senão ela não absorve sal do caldo. Se você fizer sem sal, essa carne ia ficar insossa e sem sabor, tá? Lembrando que se você utilizar o sal quando você vai fazer o caldo, você tem que lembrar que na próxima receita você tem que usar um pouquinho menos. Capelete prontíssimo, uma delícia verdadeira. Vamos montar o prato, fica só os capeletes. O frango desfiado aqui ao meio, essa riqueza desse caldo. Parmesão ralado. Adoro azeite de oliva, então se você gosta também, um bom extra virgem aqui. Tradicional sopa de capelete com frango desfiado. Na Serra Gaúcha, a carne que é cozida dentro do caldo para passar o sabor para esse caldo
é chamado de leço, né? Carne leça, e é servido tradicionalmente nas festas de colônia, na igreja, a sopa de capelete com o leço acompanhando, e também o piem, né? Que é o recheio do anholine. Então, quando você visitar a Serra Gaúcha, não deixe de provar a sopa de capelete, que é uma tradição da colonização italiana. Muito bem, pessoal, vocês sabem como eu sou, né? Eu não sossego com uma receita única. Então, aproveitando o capelete que está ali no caldo, eu vou fazer outra receita e é super rápida, super fácil, 3 ingredientes que você tem em casa com certeza. Salame, creme de leite, molho de tomate, que eu já ensinei a fazer, o molho de tomate clássico aqui no Truques de Cozinha. Então esses 3 ingredientes são a base da receita e do molho que eu vou fazer. Salame, o que eu vou fazer? Algumas fatias, eu cortei elas bem fininhas, então assim, ó, vou aproveitar que a frigideira está quente aqui e vou colocar essas fatias para dourar. Doura dos 2 lados. Salame douradinho, já reservo aqui porque ele vai para finalização do prato. Uma bela opção de aperitivo. Você já fez o salame douradinho assim, ele fica extremamente crocante e realça bastante o sabor. O restante do salame a gente vai cortar finamente em tirinhas. E aqui você pode utilizar copa, você pode utilizar também um presunto de Parma. Só tem um truque de cozinha importante nessa história. Lembrar que o salame, a copa, esses embutidos, eles são salgados. Então a gente não vai utilizar sal na receita. Vamos utilizar o sal que já está nele. A frigideira já está quente. Vamos saltear e dourar e fazer um crisp desse salame. Olha só, salame douradinho. Vou reservar um pouquinho dele aqui para finalização do prato também. E aí, gente, é muito simples. Molho de tomate. Molho bem espesso. Aí eu tenho aqui, ó, o caldo que a gente fez. Vou acrescentar um pouco de caldo para deixar esse molho mais leve. Olha isso. Com uma escumadeira, eu tenho aqui, né, o nosso capelete que foi cozido no caldo. Ele pode ser cozido na água também, se você não tem, né, o caldo pronto. Mas com o caldo ele vem com uma riqueza de sabor muito mais interessante. Ao encontro do molho sempre. A massa é finalizada no molho. Assim a gente vai ter muito mais condução de sabor para a boca, bem diferente de a gente cozinhar a massa e largar o molho por cima. Eu já falei isso 1000 vezes, eu não vou cansar de falar para vocês. O molho voltou a espessar, então mais um pouquinho de caldo de leve para deixar ele leve e na consistência certa. Olhem isso. Próximo passo. Desligamos a chama e eu acrescento creme de leite. Devagar, com todo cuidado, eu vou misturar. Um molho extremamente simples, mas quando vocês provarem, vocês vão ver que delícia que fica esses 3 simples ingredientes: salame, molho de tomate e creme de leite. Rapidinho de fazer, é o tempo de cozimento da massa, tá? Uma riqueza verdadeira. Vamos montar o prato? Capelete no prato fundo, o salame crisp aqui ao redor, ele cortadinho em lâminas aqui no meio, parmesão ralado, galinho de alecrim para finalização, fio de azeite de oliva. E tá aqui então uma outra versão do capelete que a gente aproveitou que já estava cozido no caldo. Fizemos um molho de salame, molho de tomate e creme de leite e o crisp de salame para finalização, para vir a crocância no prato. Sensacional! Muito bem, pessoal, última receita de hoje, é o prato principal. E eu fui no açougue, tá? E pedi uma chuleta.
Por que a chuleta? Porque tem o osso aqui junto, certo? Todo mundo tem acesso à chuleta e geralmente nos açougues ela é cortada bem fininha. Se você cortar dessa maneira, é outro sabor, é outra textura e sem dúvida nenhuma você vai impressionar. Pode ser feito na frigideira, como eu vou fazer, na grelha ou na churrasqueira. Muito, muito simples. Tenho aqui o meu sal com pimenta, na mesma proporção, sal e pimenta do reino, certo? Então a gente vai salgar essa carne de todos os lados. Carne salgada. Se você vai pegar um corte como o prime rib, o T-bone steak, o tomahawk, que são carnes com osso, a primeira parte que a gente vai selar é justamente a parte do osso, para o osso irradiar calor para o resto da carne, certo? Vou botar as duas aqui. E na parte em contato com o osso, cozinhar, certo? Porque se você não fizer isso, onde estiver perto do osso vai ficar cru. Então o truque é esse: o osso vai liberar sabor, vai intensificar a temperatura, cozinhar do ladinho dele ali e você vai ter uma textura maravilhosa. Enquanto vai dourando a parte do osso, eu cozinhei umas batatas na água com sal. Essas batatas bolinha, que a gente chama de pirulito, né? Então tem um formatinho bacana para você servir. E aí você vai testando quando ela está cozinhando. Se a faca entrar com facilidade, ela está cozida. Importante cozinhar na água com sal para ela absorver um pouco de sal, certo? Na parte interna. Antes de utilizar a batata, lavar bem com uma escovinha e higienizá-la bem, certo? Para depois, então, colocar ela a cozinhar. Estou com as batatas prontas aqui e depois eu vou finalizar para ela ser a guarnição da nossa carne. Então, olha só, vocês viram que eu não coloquei azeite na frigideira, não é necessário porque a carne tem gordura e eu quero aproveitar a gordura da própria carne. Se eu colocar azeite ou manteiga no início do preparo, ela vai queimar e vai passar um sabor amargo para a receita. Um truque de cozinha muito importante quando você fizer qualquer tipo de grelhado. Agora, na finalização, se você quiser finalizar com manteiga, com erva aromática, como a gente já fez várias vezes aqui, você pode fazer. Vamos ver como é que ficou aqui a parte de baixo. Olha aqui, ó, osso dourado, certo? Agora sim, eu vou deitar ela aqui. E o que a gente vai esperar, certo? Truque de cozinha, vale para churrasqueira, vale para grelha e também aqui no caso da frigideira, que a gente está fazendo na frigideira para você fazer em casa. Não usei gordura, não tem excesso de fumaça, então você não vai levar xingão, né, de ninguém. Quando verter sangue na parte de cima da carne, certo? É a hora de virar. Quando surgiu de novo, quando a gente virou, certo? A carne está ao ponto. Carne pronta, vou retirar. Olha isso. A carne ela precisa de um tempo para os líquidos voltarem a irrigar ela, porque os líquidos migram para o meio dela quando a gente bota no calor. E eles precisam de um tempo para voltar a irrigar, então esse tempo de descanso é importantíssimo. Retiramos a gordura e toda a crosta de sabor ficou na frigideira. E agora as batatas que eu cozinhei na água com sal vão para a frigideira. Vou colocar um fiozinho de azeite de oliva e vamos dourar elas até que elas fiquem bem douradas, que vão ficar com aquela casquinha crocante e por dentro extremamente macias, quase um purê. Batatas finalizando. Enquanto isso, eu vou então cortar aqui um pouco de salsa, cebola verde, folhas de alecrim. Vou juntar todas essas ervas aromáticas frescas e vou afinar bem o corte aqui, deixar ela bem picadinha. Ervas aromáticas no bowl, azeite de oliva extra virgem, parmesão ralado. As batatas saem da frigideira e vêm para esse bowl.
azeite de oliva por cima delas também, parmesão por cima delas. E agora a gente mistura essas ervas aromáticas. Olhem isso, super fácil, super rápido. Vou montar o prato, então vou fazer uma travessa. Vou largar então uns galhos de alecrim aqui para ficar de fundo, as batatinhas ao lado. Tá aqui então, vamos chamar de chuleta 2 dedos, extremamente macia, batatas douradas com ervas, os alecrins para finalização do prato, uma travessa que serve à família e extremamente saborosa. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. Espero que vocês tenham gostado dessas receitas. E aproveitando que é o final de semana do Dia dos Pais, eu sou eternamente grato a Deus por ter me dado as minhas filhas, Natália e Amanda. Quero mandar um abraço para o meu pai que está assistindo aí, também para o meu sogro, o seu Roberto Fioravanzo, e para todos vocês que são pais. E lembrando que o exemplo é a melhor maneira de educar. Um bom final de semana a todos e feliz Dia dos Pais!